A paz do Senhor para todos. Eu vou estar respondendo uma pergunta de um irmão que ele me fez essa exata pergunta. Por que o poder de Deus incomoda muitos pregadores do Evangelho? O poder de Deus não é manifestado em curas. Isso é pensamento errado. Por quê? Se o poder de Deus é manifestado em curas, vamos ler em 1 Timóteo 5:23. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: não bebais mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo é um irmão amado do apóstolo Paulo, um ministro de Cristo fiel. Timóteo é fiel. Quem está com ele é o apóstolo Paulo mesmo. O apóstolo Paulo que ressuscitou um jovem, Eutico, que caiu da janela do terceiro andar e estava morto. É o mesmo apóstolo Paulo que está com Timóteo. Na parte final do seu ministério, o apóstolo Paulo não pratica mais milagres, porque ele disse em 1 Timóteo 5:23, ele disse: não bebais mais água só, mas use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Porque se o poder de Deus é curar as enfermidades, por que o ministro fiel de Cristo não tem cura? Por que o apóstolo Paulo não curou a ele? Em 2 Timóteo 4:20, ele disse: Erasto ficou em Corinto, Trófimo deixei doente em Mileto. Trófimo é um ministro fiel. Por que Paulo não curou? Por que ele deixou doente em Mileto? Agora, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que a pregação dele é pelo poder de Deus. O que isso significa? Em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 2, do 3 ao 5, e eu estive convosco em fraquezas e em temor, e em grande tremor. A minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele quer que a fé dos cristãos seja apoiado não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A base da fé, a fundação da fé, tem que ser no poder de Deus. Agora, qual é o poder de Deus? É milagres? É curas? Não. Vamos ler em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiramente dos judeus e também dos gregos. O poder de Deus é o ensinamento do evangelho. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não curas, não milagres. Milagres não pode ser a fundação da fé. Por quê? Até mesmo o diabo pode fazer milagres e curas. A fundação da fé é o poder de Deus. E o poder de Deus é o evangelho.
E o evangelho é os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, não milagre. Porque os apóstolos fez milagre. Jesus fez milagre. Mas esse poder foi dado somente aos apóstolos. Vamos ler em Mateus 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsares e para curar toda enfermidade e todo mal, para curares toda sorte de doença e de enfermidade. Agora, por que o apóstolo Paulo não curou as frequentes enfermidades de Timóteo? Porque ele deixou Trófimo em Mileto doente. Porque tem uma razão por trás deles. Que raciocínio é esse? Em 1 Coríntios 4:9, o apóstolo Paulo disse: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Esse poder foi dado por Deus aos apóstolos, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último. Eles foram os últimos apóstolos. Eles são feito espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homem. O que está neles não tem em outro homem. Mas a fundação da fé não deve ser milagre. A fundação da fé é os ensinamentos certos. Em João 7, 17 e 18, João 7, 17 e 18, está escrito: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O poder de Deus, que deve ser a base da fé, é o Evangelho. O Evangelho e os ensinamentos puros de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos viver em busca de curas. Por quê? A cura prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo não é cura material ou física. Em João 3:12, nosso Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crerás se vos falar das coisas celestes? Ele está falando duas coisas. Uma coisa terrestre e outra coisa celeste. Em João 6, 63, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos diz são espírito e são vida. As palavras de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, são espiritual. Quando ele disse cura, é cura material? Não. Em Marcos 2:17,
Marcos 2,17. Está escrito: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. A doença que ele vai curar é uma doença chamada pecado espiritual. Por isso que ele disse em Marcos 2,17: esse é o poder de Deus. Zaqueu não era doente, ele era anão. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi à casa dele, o que aconteceu com ele? Lucas 19, do 3 ao 9, está escrito assim: E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado se desceu e recebeu. E vendo tudo isto, murmuraram, dizendo que entraram para se hospedar em um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho desfraudado a alguém, restituirei quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão. A salvação sem cura. Tem cura em Zaqueu? Não. Mas ele precisava de médico porque ele é pecador. Ele é doente espiritualmente. O poder de Deus, a fundação tem que estar, nossa fundação tem que estar no Evangelho, que é o poder de Deus, não em milagres. Em Colossenses, Colossenses 1:23. Se na verdade permanecedes fundado e firme na fé, e não vos movedes da esperança do Evangelho, que tedes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A fé está fundada no Evangelho. Em Mateus 7, 24 e 25, Mateus 7, 24 ao 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Jesus que é a rocha.
A palavra de Deus é a rocha. No 7:24, nosso Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Qual é a rocha? A palavra. Não milagres. Mas a rocha que os cristãos devem se firmar é na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1:22, porque os judeus pediam sinal e os gregos buscavam sabedoria. Os judeus é quem quer milagres. Os cristãos verdadeiros buscam a sabedoria de Deus. A nossa fé tem que estar firmada, irmão, no poder de Deus. E o poder de Deus não é milagres, não é cura. Porque até Satanás, ele faz cura, ele faz milagre e prodígio. A fé dos cristãos tem que estar firmada no poder de Deus. E o poder de Deus é o evangelho e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha entendido. Essa é a resposta que a Bíblia dá. Glória a Deus.